Número 2, na página 3, lá embaixo do destinatário, a igreja. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, chamados para serdes santos, não disse aos santos. E isso talvez é porque talvez não todos fossem salvos ainda, ou simplesmente que ele queria enfatizar o fato que eles foram chamados para ser transformados, não enfatizando sua posição, mas seu destino. Ponto A, havia judeus romanos presentes no dia do Pentecostes, em Atos 2:10, aquela lista de pessoas de diferentes partes do mundo que escutaram a pregação de Pedro. Houve romanos lá dentro. Isso explica por que houve judeus salvos lá em Roma sem ter nenhum apóstolo, nenhum missionário chegando lá para pregar a palavra. Eu coloquei isso, não explica os gentios da igreja. Então sabemos por que houve judeus, mas a gente não sabe que a razão que houve esses gentios. Ponto B. A igreja católica diz que esta igreja foi fundada por Pedro, que chegou no ano 42, que era antes dessa carta, era 15 anos antes dessa carta ser escrita, e serviu como o seu bispo por 25 anos. Eu coloquei a palavra papa, eles não usaram a palavra papa naquela época, ele era chamado bispo de Roma, mas a igreja católica coloca esse bispo de Roma como uma pessoa que é a figura, que é o que é hoje o papa, mas isso contradiz o que Paulo escreveu em Romanos 15:20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Quer dizer, Paulo não queria ir lá onde alguém mais tinha anunciado o evangelho, não era costume dele. Mas no começo da carta ele fala quanto ele desejava ir para lá. Então, Paulo não ia desrespeitar Pedro se Pedro já fundou a igreja e Pedro já estava servindo a igreja. Paulo não ia chegar lá e falar, eu quero ir lá apresentar o evangelho para vocês, porque eu gosto de pregar onde Cristo não é conhecido. Paulo não ia falar isso. Pedro chegou a Roma e foi martirizado durante o tempo da segunda prisão de Paulo. Isso que a história bíblica indica, que basicamente Paulo e Pedro chegaram em Roma ao mesmo tempo. Você lembra que no fim do Atos, Paulo foi liberado e ele ficou em prisão por 2 anos lá em Roma, porque os acusadores não chegaram, ele foi liberado. E foi nesse ponto que ele escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito. E daí ele provavelmente em Troade foi preso de novo, levado para Roma, e Pedro chegou ao mesmo tempo que ele, e os dois morreram lá em Roma. Também tem mais um ponto sobre essa coisa que a Igreja Católica fala acerca de Pedro. Se Pedro estivesse em Roma quando Paulo escreveu essa carta, ele teria saudado no último capítulo. Imagina isso, Paulo saudando esse monte de nomes de pessoas conhecidas na igreja e esquecendo o principal, que seria Pedro. Isso seria uma ofensa se Pedro estivesse morando lá. Então, os fatos não batem com essa ideia que a Igreja Católica promove, que Pedro fundou a igreja e serviu como seu bispo. A igreja, que nós entendemos, surgiu espontaneamente. Ponto C, quando Cláudio expulsou os judeus, já havia cristãos. A Bíblia não fala em Atos 18, 2 e 3 que Áquila e Priscila se converteram com o ministério de Paulo quando ele chegou lá. Ele encontrou e ficou na casa deles. Então, dá para entender que eles já conheceram Cristo. Quando eles foram expulsos de Roma, eles foram lá para Corinto e Paulo encontrou com eles e descobriu que eram cristãos. Ele ficou trabalhando junto com esse casal. Em Romanos 1, 5, 6 e 13, nós entendemos que o grupo era misto de judeus e gentios.
Então, isso indica que essa igreja não simplesmente foi o grupo de judeus que chegaram a Cristo através do dia do Pentecoste. Coloquei ponto E, muitos dos membros eram conhecidos de Paulo, provavelmente fruto do seu trabalho. Ele citou 26 nomes de pessoas que ele conheceu da igreja. Aqui no Pará, o seu Bill evangelizou muito no interior, ao lado de Salgado, até Barcarena, até Mosqueiro, toda essa área ao redor de Belém. Só no começo do seu ministério ele trabalhou em Coraci. Mas se você vai de igreja para igreja dos irmãos aqui em Belém, seu Bill conhece muita gente. E conhece porque era fruto do seu trabalho, de um jeito ou outro, talvez o fruto de uma pessoa com quem ele trabalhou. Tem muitas pessoas que se mudaram desses interiores onde seu Bill trabalhou, que estão nas cidades aqui em Belém. Então, não é porque seu Bill trabalhou com essas pessoas em Belém que ele conhece, mas porque era fruto do seu trabalho. E a mesma coisa aconteceu com Paulo, porque muitas pessoas acabaram se mudando lá para Roma. Então, por exemplo, ele evangelizou Galácia. Com o tempo, alguns dos membros da igreja de Galácia se mudaram para Roma. Ele evangelizou em Macedônia. Eventualmente, algumas dessas pessoas se mudaram para lá. Ele também trabalhou e evangelizou em Acaia. Eventualmente, algumas dessas pessoas se mudaram lá para Roma. Então, por isso, Paulo, mesmo nunca visitando essa igreja, conheceu pessoalmente 26 pessoas, no mínimo, daquela igreja. E saudou essas pessoas. De novo, queria enfatizar, se Pedro fosse o bispo de Roma, como a igreja católica fala, Paulo não ia citar 26 amigos e ignorar a pessoa de Pedro. Continuando esse aspecto da igreja, na página 4, dos 26 nomes mencionados, 16 são gentios. Então, isso mais indicação que essa igreja era uma igreja mista. Alguns nomes são mais gregos, outros mais latim. Ponto G, a igreja era pequena e pouco conhecida, mas até o ano 64 cresceu ao ponto de ser conhecida. Esse é que, nesse ponto, a igreja ficou tão grande que Nero começou uma perseguição contra a igreja. Ele culpou os cristãos por muitos problemas de Roma e acabou queimando Roma e jogando culpa nos cristãos. Então, na época que Paulo escreveu o livro de Romanos, eu duvido que a igreja estava mais do que 100 membros. Então, relativamente pequena em relação a uma cidade daquele tamanho. Ponto H, na página 4, fala: Paulo visitou a igreja 3 anos depois de escrever a epístola. Atos 28:16 fala: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, parece que os romanos sabiam que eram mais razões religiosas e que os judeus acusaram Paulo. Então, eles deram ele uma certa liberdade para ter um apartamento onde ele podia receber pessoas para visitá-lo, mas ele tinha um soldado romano que ficava com ele, tomando conta para ter certeza que ele não ia escapar. Mas o fato que ele não foi preso mesmo indica que os romanos não consideraram Paulo uma ameaça. Com certeza, durante esses 2 anos, ele ensinou e cuidou muito das pessoas lá em Roma.